Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada. Muito obrigada por se juntarem a nós para participar nesta informação de sessão para a solicitação ah, de financiamento para o GC8. Esta é a última vez que vou recordar a todos que se estão a juntar a nós agora e quiserem ouvir o áudio, podem a escolher a língua entre francês, espanhol e português e podem fazê-lo clicando no ícone de menu em baixo e podem pôr em mute se não quiserem ouvir-me em fundo. Se tiverem perguntas, se tiverem perguntas, podem pôr a vossa questão no chat, vamos juntá-las todas, vamos agrupá-las e vamos responder na sessão de perguntas e respostas no final. Portanto, a apresentação terá talvez menos de durará talvez menos de uma hora e depois teremos meia hora para responder às perguntas e mais uma vez obrigada por juntarem-se a nós a esta. Sou a Lindsay Smith e sou uma das gestoras no departamento de concessão de financiamento. Vou apresentar o trabalho, mas vou dar uma imagem global daquilo que podem esperar, daquilo que vocês podem ter experienciado e depois terão a oportunidade de pôr as perguntas no chat e vamos agrupá-las e vamos respondê-las no final da sessão, no momento adequado para perguntas e respostas. Vou ao próximo slide e a agenda. Vamos dar uma visão global de onde estamos e aquilo que podem esperar. E, vou- e vai haver as implicações dos resultados dos recursos. Vamos dar uma visão geral da candidatura a financiamento no S8, vamos ter uma visualização dos documentos de candidatura e de orientação, depois vamos ter planeamento operacional e sessões de informação e recursos que já estão em planeamento. E, e depois vamos à sessão de perguntas e respostas, é isso que vamos fazer hoje. Portanto, vamos iniciar. Vejo muitas mensagens de boas-vindas. Bem-vindos de Geneva para vocês. Obrigada por se juntarem a nós. E vamos ver primeiro as implicações dos resultados de reabastecimento dos recursos. Eh, há- Houveram vários eventos que foram em 29 de novembro, há algumas semanas, e desde então tivemos algumas ah, evoluções e estamos muito agradecidos pela generosidade dos doadores à volta do mundo que fizeram ahm, ofertas substanciosas e graças a isso podemos entrar no CS8 e amanhã, no comitê de auditoria, vamos discutir quanto será possível, quanto desses financiamentos serão possíveis atribuídos. Ainda não chegamos a esse passo, mas é, é- e
o impacto deste redistribuição inferior, que foi feita em CS7 e que pôde-se usar bastante dos fundos dados para a recuperação da Covid-19. Também vamos implementar uma alteração que foi feita nas nossas políticas, quadro de políticas, e vamos a passar fundos de países com rendimento maior para países com possibilidades inferiores. E isso significa que também haverá comunicação com o CS8, que muitos países terão uma transição acelerada, uma comunicação acelerada, e vamos explicar-vos nas vossas cartas de atribuição. Alguns portfólios vão receber uma atribuição final do CS8, porque o ser elegível não quer dizer que vai ser atribuído. Enquanto temos várias, ahm, vai haver agora já bastantes compromissos, vamos ter algumas alterações. Neste contexto, entendemos que a paisagem o ambiente é bastante diferente dos outros ciclos, e as consequências disso é que é essencial que todos trabalhemos em conjunto para maximizar hum, os financiamentos e os fundos, sejam os fundos vindos de fora, aqueles que temos, e assim vamos poder maximizar e vamos poder priorizar, e priorizar é sempre mais essencial à medida que vamos, eh, o valor pelo dinheiro, pelos fundos, é essencial, e dirigindo bem para onde esse financiamento vai ser usado, para assim atribuir corretamente esses financiamentos. A ideia de integração para as várias doenças e para a integração de cuidados essenciais de saúde, não só em termos de monetários, mas também em termos de oportunidades. Temos que ter a certeza que vamos aceder corretamente a esses serviços que poderiam prejudicar a população, e queremos utilizar e queremos chegar a todas as oportunidades possíveis, e queremos também que as comunidades estejam a responsabilização, e essa autossuficiência será preparada e utilizada no CS8. E isso poderá ajudar a reduzir a carga de doenças e que queremos lutar contra. E, e tivemos um, nós sabemos que os fundos não são suficientes, nem vamos ter menos do que tínhamos antes, e por isso temos que preparar de modo diferente para o CS8. Vamos então a vamos passar ahm, alguns fundos que seriam para os países com maior rendimento, vamos passar para países de menor de rendimento, e também para aqueles países que têm uma carga de doenças mais alta. E, portanto, vamos trabalhar de modo diferente como fizemos no passado.
E depois de falarmos desses marcos, vamos começar com uma visão geral da candidatura e em que passo estamos na- no ciclo de. Portanto, agora estamos a implementar atribuições e é o que vocês estão a fazer agora. E como, à medida que vão implementar o ciclo de subvenções, podem pensar no futuro e como construir esse ciclo de subvenções que virá. Este novo ciclo de atribuições o próximo passo é uma carta de atribuição que receberão caso tenham recebido uma. Mas chegará um pouco mais tarde do que normalmente. Normalmente enviamos em dezembro, mas neste caso, por causa dos atrasos que tivemos, então, consequentemente, tudo o resto mudou um pouco. E, portanto, a atribuição será feita só em fevereiro e essa carta de atribuição chegará no início de março. Eu, então, em meio de março, vamos trabalhar o mais rapidamente possível que consigamos para tomar as decisões de atribuição e depois para comunicar o mais rapidamente possível em 2026. Mas sabemos já que há muitas atribuições muitas subvenções que serão terminadas e que outras iniciarão em 2027. Portanto, temos um tempo apertado para 2026 e falarei de alguns elementos como há elementos que não mudaram, nós ainda esperamos que haja diálogo ao nível do país para a definição de prioridades, a apresentação dos pedidos de financiamento, haverá uma análise dos pedidos de financiamento pelo painel de análise técnica, depois será feita uma proposta de subvenção e a análise do Comitê de Aprovação de Subvenções e a aprovação pelo Conselho de Administração e depois há uma assinatura. Por isso, o primeiro passo, como comunicar esta atribuição, é elegibilidade, se são elegíveis. Principalmente, para receber essa atribuição é o rendimento de cada país e a carga de doenças. E as doenças em que focamos é a tuberculose, o VIH e a malária. E para o CS8, acho que não mudaram, mas o Conselho de Administração ah, definiu que os candidatos que tenham recebido fundos, financiamentos que foram de trânsito, que foram de transição, já não poderão ser elegíveis para futuros ciclos de subvenção. E é importante entender a elegibilidade. Bom, e esse diálogo será feito em fevereiro. Nós temos um ciclo, uma metodologia de atribuição ahm, já foi discutida pelo Comitê Financeiro e vai ser aprovado em fevereiro, e esse é o ponto inicial. E também são os Esses financiamentos será feito através de fundos disponíveis para atribuição e também investimentos catalisadores. E a primeira coluna está até 12 mil milhões
e poderemos ajustar a quantidade, a percentagem. Neste momento é inferior a 12 mil milhões, mas pode ser acrescentado pelo setor privado ou público e a fórmula de atribuição, como podem ver, a repartição é das três doenças e é discutível. E será na mesma dividida entre VIH, tuberculose e malária. E a quantidade atribuída para cada uma dessas doenças será comunicada na carta de atribuição, não só através para combate a essas doenças, mas também instrumentos de resiliência. E haverá parâmetros técnicos que são aprovados para e alguma parte desses fundos, desses financiamentos, será também atribuído para pontos base para poder combater e tudo o que vocês submeterem tem que estar documento, depois da própria metodologia de atribuição dos fundos. Também há discussão sobre os investimentos catalisadores, que são fundos separados que vêm dos países, e há os fundos de contrapartida, os investimentos catalisadores multipaís e iniciativas estratégicas. E podem ver a sua evolução. E há aqui várias áreas que podem ver no ecrã e que vão usar um ou mais dos três investimentos catalisadores. A Secretaria aconselhou que também haja a possibilidade de gerar fundos adicionais de fundos privados, e já temos 19 mil milhões que foram designados para estes investimentos catalisadores atribuídos por privados, e vamos comunicar, dar mais comunicações quando os fundos de contrapartida forem decididos, e isso tudo será comunicado na carta de atribuição. Nestas cartas, o que podem esperar e o que viram no passado é que o Global Fund irá comunicar o montante atribuído, mas também o período de utilização da atribuição e as fontes de financiamento devem ser utilizadas adequadamente. Isto é novo porque antes recebiam a carta de atribuição e os requisitos que tinham que providenciar, juntamente com uma perspectiva. Esta carta terá essas informações como foram feitas no passado, e também haverá uma secção que é personalizada para cada país, que é, e haverá uma comunicação o que é que o Global Fund aconselha a cada país, como usar esse financiamento de forma mais impactante. Podem antecipar que só haverá um ou dois áreas de investimento que poderão utilizar. Se caso seja o caso, também podem utilizar os investimentos catalisadores, e vamos informar sobre, caso haja, financiamentos que são
eh, de transição. Depois de enviarmos as cartas de atribuição, o diálogo ao nível dos países tem que ser bastante eh, prolífero e eu aconselho a começar a pensar em planear o vosso diálogo antecipadamente, mesmo antes de receberem a carta de atribuição. Que há alguns elementos que não mudaram, que é expectativas, os requisitos de elegibilidade são o requisito um é que o diálogo do desenvolvimento do pedido tem que ser transparente e inclusivo, e o princípio e o segundo é que a documentação, eh, todo o processo tem que estar documentado e transparente, o que será diferente para as expectativas, para o diálogo ao nível dos países, é que tem que ser integrado na como maximizar ah, os fundos de prioridades, que podem ser fundos conjugados, que podem ser nacionais, e não devemos repetir, e terão, por exemplo, uma discussão para a e já não será o fazer vários diálogos pelas várias doenças e vários meios, por isso encorajamos a todos a pensar de modo diferente e definir os vossos diálogos e os encontros como planeiam programar um, este ciclo de subvenções de maneira a utilizarem os financiamentos de modo adequado, vão ter que começar com o entendimento do programa e com o ambiente em que se vai ser usado. Isso são pilares fundamentais para os diálogos. E, francamente, o diálogo tem que ser personalizado para o contexto do país em questão. Se puderem já antecipar que estão num país com rendimento alto e com pouca carga de doenças, então provavelmente não vão receber esta atribuição. E deverão pensar de forma correta para poder depois equipar o vosso país para implementar e utilizar os financiamentos corretamente. Quanto ao cofinanciamento, este é um elemento-chave e falamos disso. A sustentabilidade não é um novo conceito, porque já falamos em vários ciclos. Este pacote de cofinanciamento pode sustentar e apoiar a subvenção. A, nova, a política de transição de sustentabilidade que foi aprovada no ano passado não é só para aumentar o financiamento para o VIH, tuberculose e malária, mas também diferenciou as expectativas de abordagem e para fortalecer a titularidade dos países. Isso o que é que significa? Isso fala de, dos diálogos de cofinanciamento entre os governos e o Global Fund vão olhar muito para o elemento de programação que o governo irá selecionar
Ah, e ser diferente dependendo da etapa em que o país estiver e do rendimento total do país e do expectativo da natureza concreta deste negociação são muito importantes porque será diferente esta discussão do que aconteceu no passado. Vamos ver um incremento progressivo e esses diálogos, não sei, é muito importante que já estamos a iniciar estas conversações e sabemos que são lentas e é importante que sejam feitas desde o início. O, o que não mudou é que os candidatos elaboram um pacote de pedido de financiamento e informam como é que podem ser atribuídos de modo melhor. Os processos podem ser processos nacionais, como Estratégia Nacional de Saúde, planos estratégicos nacionais, orçamentados e prioritizados, e deve ser feito uma apresentação global com um elemento holístico para a discussão, porque temos que conseguir que, e ter a certeza que todo o financiamento esteja a ser usado de forma eh, produtiva, positiva. Portanto, nós recomendamos-vos que deve ser desenvolvido como um pedido de subvenção global, mas com multicomponentes. E isso vai ajudar-nos a pensar potencialmente durante como é que devem ser feitos durante o diálogo. Tivemos vários tipos de candidaturas nos vários ciclos de subvenções e há dois pacotes de pedidos principais para países que têm eh, com portfólios de alto impacto e nucleares. Espera-se que preencham o formulário com 11 anexos e há uma formação específica em janeiro. Para os portfólios centrados, há um pacote de pedido que se chama a transição e é centrado. Estes pedidos, estas candidaturas, já falaremos mais será uma, e será visto como o financiamento complementa do Fundo Global, vai implementar os fundos, os financiamentos que chegam do governo. E a formação será em março. Para estes dois candidaturas, haverá uma opção no ciclo de subvenção 8 para preparar os materiais de formas diferentes. Um é clássico e o outro é o, eh, a candidatura pré, eh, feita de. Isso foi coisas que implementamos para reduzir o tempo passado para 2026 e assim poderemos fazer um processo adiantado. Se um CCM considerar que o, um setor pode ser
se pensar que é prioritário e se pensa escolher um PR já existente ou se um principal, receptor principal, se este CCM, o mecanismo de coordenação de país, achar que eles poderão usar este pedido, esta modalidade de pedido. Isso significa que vão convidar o receptor principal que nomearam para desenvolver já o nível de desempenho do país, mesmo antes da candidatura, e assim vão desenvolver outros pedidos e em vez de terem um orçamento consolidado e um período de tempo, haverá uma atribuição de desempenho que pode ser elaborada pelo receptor. Isto é uma opção, não é um requisito, mas estamos a pôr para que os mecanismos de coordenação de país possam acelerar um pouco o processo. Para qualquer desses mecanismos de um país que não vá convidar o candidato ou para os mecanismos que queiram fazer uma alteração substancial e nomear outro receptor, então terão que usar a abordagem clássica, fazendo como sempre fizerem, com um orçamento detalhado e sólido. Isso há duas modalidades diferentes e vão ouvir mais detalhes sobre isso nas duas formações, mas começamos já a falar para terem em conta e poderem considerar usar, será que os receptores vão ser aqueles que já têm ou outros? Depois de submeter o, a atribuição, o painel de análise técnica focará em áreas estratégicas para a utilização desta subvenção, qual se é sustentável e será predominante a transição e a candidatura para transição e a análise técnica poderão, o painel de análise técnica também poderá fazer recomendações ou se deverá ser refeita, também deve recomendar se há assuntos importantes que têm que ser abordados ou deve-se melhorar o impacto que o fundo está a oferecer. Também deve-se. Este é um dos documentos que é necessário e apresenta as áreas de prioritização que o candidato poderia utilizar se houvesse mais fundos disponíveis e poderá vir de investimentos adicionais que podem acontecer durante a implementação. Quando a candidatura chega à parte final,
e quando esses documentos estiverem prontos para revisão, análise e serão avaliados pelo comitê e quando tiverem tomado a sua decisão, passa à administração, ao Conselho de Administração, que depois aprovará, e esses são os marcos principais para candidatar-se ao ciclo de vida de subvenções. Vamos ver muito rapidamente o que é que está incluído nos documentos de candidatura e de orientação. No formulário de pedido de financiamento, que é para os portfólios de grande impacto, reduzimos o número de perguntas, detalhes necessários e perguntas eh, para este ciclo e ouvimos o que pediram e entendemos perfeitamente como seja complicado. Portanto, não será semelhante, é semelhante de aspecto àquilo que estão habituados, mas as respostas são muito mais imediatas. O formulário tem 4 secções, contexto e prioridades nacionais. Não estamos à espera de uma descrição de 10 páginas, mas queremos só que receber aquilo que já têm documentado e queremos entender como é que houve uma evolução desde o último ciclo, depois o pedido de financiamento e respectiva fundamentação que queremos ver, onde será utilizado uma fundamentação, o que está planeado pelos programas nacionais de saúde e de que forma o Grant Fund pode implementar esses fundos e depois a sustentabilidade, financiamento nacional com financiamento e mobilização de recursos e depois, por fim, uma implementação e depois vamos pedir um mapa de implementação. E isso verão quando abrirem o formulário de candidatura. Os anexos necessários, não há nada de novo, já conhecem, semelhantes àquilo que foi preparado no passado, mas há simplificado. Nós diminuímos um pouco, por exemplo, como foi desenhada as tabelas de panorama de financiamento e tabelas de eficiências programáticas, de modo a que não haja repetições e, portanto, todos esses anexos serão o que poderão, vamos ver mais para a frente noutras sessões, uma diferença para o formulário de transição e centrado é que é muito mais curto para o CS7, mas há uma diferença nas perguntas que fazemos para ah, o formulário de transição e centrado. Só apenas 6 perguntas, são muito centrados e para termos uma imagem ah, bem mais integrada e tem que ser muito mirado para ter um impacto catalisador. Temos um pedido de financiamento e a fundamentação, onde, onde é que o financiamento nacional será utilizado e uma parte sobre o financiamento nacional com o financiamento de transição e depois a implementação. Iremos fazer em março uma sessão dedicada sobre este formulário, este modo de candidatura, porque é necessário entenderem a transição antes
para poderem abordar as perguntas eh, do formulário. Outra área que também ouvimos e que é que, eh, e como era detalhado e grande, e no CS8, e vamos ver desde o início essas orientações de investimentos, vamos limitar os detalhes, o quanto é longo, e vamos ter estas notas de informação centrais que temos trabalhado bastante e temos profissionais dentro e fora do Global Fund. E estas são orientações fundamentais e esperamos que todos os parceiros, os técnicos, se familiarizem e podem também explorar com mais detalhe, caso tenham alguma curiosidade mais e queiram ter mais conhecimentos a respeito, podem ah, ir a alguma documentação de explicação extra. Então, nós agora vamos ao planeamento operacional e temos aqui um cronograma. E de que forma podem pensar em antecipação para prepararem-se? Hoje estamos no ponto preto que diz publicação de documentos dos candidatos. Portanto, dentro de alguns dias poderão ir ao site da Global Fund e pedirei que um dos meus colegas que está a monitorar o chat que ponha a morada, o endereço do site do Global Fund para onde encontram o formulário e as orientações. Vamos começar hoje para terem uma noção em geral e depois ofereceremos outras sessões de explicação e as cartas de atribuição estão programadas para a primeira semana de março. Se houver alguma alteração, vamos ter que reduzir algum trabalho e terá que ser feita mais tarde, não lhes posso dizer, mas posso dizer que neste momento estamos a trabalhar o mais rapidamente possível para respeitar essas datas e entre as cartas de atribuição e o final do ano há três passos seguintes e há várias oportunidades para submeter as candidaturas ao Comitê de Aprovação de Subvenções. E a questão de conseguir talvez fazer esta candidatura antes é com a opção dos mecanismos de coordenação do país que podem convidar um receptor. Claro que a implementação também continua e sabemos que é a parte mais útil para utilizar os financiamentos e nenhum de nós esqueceu-se disso, mas também sabemos que é, principalmente a implementação do CS8 será feita a partir de janeiro de 2027, mas temos que ir trabalhando já. As prioridades, as questões importantes, nós esperamos que o diálogo seja transparente, inclusivo, holístico, integrado, sustentável e há algumas outras áreas que já começam as discussões. No contexto do vosso país, como pensaria fazer a integração e quais oportunidades
para acelerar esta discussão sobre a integração. E isso tem a ver com a integração dos serviços de VIH, tuberculose e malária, e integrar esses serviços nos serviços de saúde básica dos países e esses debates deverão iniciar em breve e deverão pensar como é que esse financiamento pode ser usado como catalisador. Os investimentos do Global Fund não são sustentabilidade, isso são os investimentos nacionais e têm que pensar no investimento do Fundo Global para o Serviço Nacional de Saúde e de que forma um, os financiamentos nacionais podem ir depois, à medida, cobrindo esses custos de saúde e como podemos fazer uma sinergia com os outros fundos através de acordos bancários, com bancos ou doações privadas e priorizar as várias modos de financiamento. E os o programação no total é importante e como podemos antecipar e onde temos que recortar de forma nacional, mas também dos vários fundos nós encorajamos a rever os valores da orientação e a Global Fund ajuda-vos nisso. A seleção dos receptores principais é importante e encorajamos que o façam assim que seja razoável para o vosso país e se puderam confirmar ou nomear receptores, será importante. Os períodos de apresentação já ouviram na visão global. Serão em 2026 e em 2027 haverá mais. Se vocês tiverem, algum de vocês tiverem subvenções que não iniciarão em 2026. Há o período 1 e 2, são aqueles que têm que mirar se têm financiamentos que vão terminar em dezembro de 2026. Temos muitos exemplos de sucesso e, e se nós aconselhamos a começar já a pensar e planear sobre os diálogos, mesmo para ser mais rápido, acelerar um pouco. A apresentação das candidaturas será diferente. Isto é uma extensão do. Portanto, o enquadramento do CS8 será diferente e deverá ser usado também com o mecanismo de coordenação de país e já terão recebido uma apresentação do portal. E agora, para a apresentação das candidaturas para 2026, iremos usar o portal também para isto. A interface será muito simples, vai fornecer detalhes dos documentos necessários, vão mostrar aqueles que serão anexados e devem ser anexados, e quando os documentos forem apresentados, isso é algo de novo, vamos falar mais em detalhe e vamos falar com os CCMs para acompanhar-vos durante esse momento e há coisas que podem fazer já para se prepararem.
a primeira coisa a pensar é quais são os vossos pontos focais. Agora em dezembro queremos que olhem para os pontos focais. Deverão ver agora se deverão começar se os e-mails estão corretos e pensar em quem gostaria de nomear e os consultores que poderão ser necessários, quem é que deve ser ah, nomeado para preencher e descarregar esses documentos. Não precisam de muitas pessoas, precisam só de uma ou duas pessoas para isso, mas podem nomear alguns editores e assim depois eles podem partilhar, um preenche ou dois e depois podem partilhar entre eles por e-mail e depois podem ir completando e podem em conjunto discutir. No entanto, se estiverem a trabalhar com, em financiamentos prontos a subsidiar, será um pouco diferente, porque os receptores principais irão, irão trabalhar no quadro de desempenho pormenorizado e será um enquadramento online. Se decidirem ou não para um financiamento pronto a subsidiar ou o clássico tem que dar acesso ao editor, ao portal, e depois em janeiro vamos falar com mais detalhe nisso. A seguir, eu falei em janeiro que há algumas sessões de informação. A primeira vai ser a sessão de orientações para candidaturas, onde vão ver uma visão geral para o ciclo de subvenções 8 e algumas coisas que têm que ser um pouco mais concisas. Vão, não se tratarão de várias justificações e, portanto, queremos ser bastante específicos, queremos comunicar isso para vocês. Leiam bem as notas de informação, mas também estejam presentes nas sessões, onde vamos explicar as candidaturas como portfólios nucleares e alto impacto para análise completa, também vai ser em janeiro, bem como as perguntas nos formulários que têm que ser completadas. Há outra sessão sobre sustentamento e outras áreas que a transição com o financiamento é importante. Também vamos fazer um workshop sobre dos anexos, englobando o quadro modular, o quadro de desempenho, o orçamento pormenorizado, as tabelas de eficiências programáticas e a tabela do panorama do financiamento. E em março, depois das decisões de atribuição terem sido tomadas e terem recebido as cartas, que será 12 de março, teremos o resultado das decisões de financiamento catalisador e veremos a candidatura com portfólios centrados para terem um melhor entendimento das candidaturas. O último site dispositivo para mim é como muitas decisões foram tomadas para o ciclo de subvenções 8 foram tomadas há pouco tempo, não fizemos ainda um manual, mas estamos a atualizar. Podem ir ao site, que está a ser. Vamos ter uma secção com mensagens fundamentais, orientações, instruções, mensagens para os candidatos, períodos de análise do painel de análise e as datas de apresentação e rastreadores de informação dos países
os padrão, que já tinham sido feitos nos outros ciclos, também estarão disponíveis. Por isso, espero que os formulários e as orientações estejam publicados ainda hoje ou durante a semana e poderão dar e venham, estejam presentes nas nossas sessões de orientação. Eu sei que foi muita informação, mas isso é uma visão global e podem agora colocar as vossas perguntas no chat, se ainda não o fizeram, e podem escrever as perguntas em inglês, francês, espanhol ou português, e eu vou ler a pergunta alto e depois vou responder e convidarei a que alguém responda. Por isso, muito obrigada pela vossa atenção e espero responder ao máximo de perguntas possível. Muito bem, a primeira pergunta. Deixe-me só fazer que estes dispositivos estão disponíveis no site da Global Fund em PDF, nas 4 línguas disponíveis. Estiveram durante a sessão estavam em inglês, mas nós temos as várias versões disponíveis para vocês. E uma das perguntas tem a ver com um dos slides que eu talvez não tenha explicado muito bem. A pergunta é: o que é que o 8 no cronograma indica nos slides? Indica que alguma coisa é novo? Sim, exatamente, indica algo novo. Muito obrigada por referir. O que eu fiz hoje foi uma combinação daquilo que vocês já sabem, um reforço, e daquilo que é novo. O que é que será de novo ou algo que terão de se adaptar. Por isso, esse octagon que indica as áreas que são diferentes para o ciclo de subvenções 8. Pergunta 2. No CS8 também as fontes, financiamentos serão comunicadas de forma diferente. As fontes, eu adoraria que essas fontes fossem reveladas, mas a forma como nós trabalhamos sobre o financiamento das subvenções é que a contribuição privada terá que ir para esse fundo global, ou então podem ser dedicadas para um ou mais áreas de investimento catalisador. E o que posso vos dizer agora é que temos dinheiro suficiente para as atribuições e temos dinheiro suficiente para iniciar os investimentos catalisadores nas áreas prioritárias. E quando houver mais dinheiro, quando tivermos mais fontes, mais contribuições catalisadoras ou financiamentos, fundos que venham de setor privado ou público, podemos otimizar o portfólio, mas isso ainda não foi confirmado, por isso as fontes disponíveis estão a ser discutidas no Comitê Financeiro e pelo Conselho em fevereiro e poderemos utilizar para as atribuições. A pergunta é o valor para a atribuição, para o financiamento, a subvenção. Esse ainda não foi comunicado e se iniciará em janeiro. E como comuniquei, que o que antecipamos é que as fontes para a atribuição levam em consideração áreas como risco, gastos operacionais, atribuições catalisadoras, e estamos entre cerca de 11 mil milhões. No CS7 foi 13 mil milhões, portanto,
11 mil milhões é menos que como começou o CS7, mas a, me- a meio de junho fizemos uma redução de menos de 1.000 milhões contra a atribuição de país e, portanto, mesmo tendo em conta a redução dos fundos, portanto, o valor disponível para o CS8 será inferior a isso. Portanto, todos temos que adaptar a esta situação onde as atribuições provavelmente serão inferiores do que no passado mas é por isso é importante como abordamos então, por isso essas ferramentas para implementação têm que ser mais importantes. A pergunta 4. Portanto, estas decisões sobre alguns indicaram, nós teremos de ter os instrumentos antes da reunião do Conselho para poder integrar estes financiamentos catalisadores. No entanto, as portas ficam abertas se houver outros fundos recebidos depois deste Conselho de Administração. Nós poremos em uso e serão convertidos em oportunidades para investi-los e tem que ser investido bem e pode não ser através da optimização do portfólio ou catalisador, ou nós certificaremos-nos que os fundos que chegarem depois serão postos em uso corretamente, devido ao período tão curtos. Para que período os países devem candidatar-se? Será que quando é que vamos descobrir que os nossas candidaturas têm que estar no primeiro período ou no segundo período? Isso é uma boa pergunta, mas penso que já estão a pensar na mesma linha que eu, que significa que vocês têm que pensar antecipadamente. Se sabem que em 2026 a vossa subvenção terminará, então têm que já começar a pensar na próxima. E então têm que apontar para o período um ou 2. E será melhor se estiverem a, a chegar se tiverem bases sólidas, então poderão candidatar-se para o período 2, embora aconselho que o melhor é candidatar-se para o período 1. Em média, ah, olhando para o passado, mesmo o CS7, entre a candidatura e a aprovação do Conselho, o período foi de 7 meses. Portanto, nós temos candidatos com muito êxito e sabemos que pode ser feito e pode ser feito bem. E as, com as opções daquilo que podem fazer e tornando, poderão fazer agora estas ferramentas, modalidades que temos, pode-vos dar alguma flexibilidade. Pergunta 6: qual é o período, acabamos de falar, a candidatura tem 3 períodos para 2026 e depois haverá mais em 2027. Portanto, têm que pensar em quando a vossa subvenção termina e como se querem preparar para essa submissão.
para essa candidatura. Eu, em breve, posso dizer-vos quem é que é elegível e temos uma lista, pré-feita. Eu preciso de enfatizar uma coisa, que só porque um componente de um país é elegível não me garante que irá receber uma atribuição, e isso é muito importante que todos tenham isso em mente. Tem havido, no passado, houve situações em que um país era elegível, não recebeu atribuição. E se um país não recebe uma carta de atribuição, não poderão, de forma independente, candidatar-se de novo. Se uma instituição não puder ah, ah, candidatar-se para investimentos catalíticos com multifatores, mas eu não posso dizer-vos hoje que países vão receber uma atribuição, mas iremos publicar a lista em janeiro. Questão 8. Todos os países, independentemente da carga de país e de rendimento, podem candidatar-se. A maioria dos países e todos irão receber alguma visibilidade na transição e durante os períodos. Alguns países vão receber uma comunicação carta, na carta de atribuição em que dirá que é a última subvenção. Noutros casos, podemos dar visibilidade a médio termo para um percurso de aceleração e poderão, por exemplo, ter mais outras duas atribuições, outras potencialmente três. Portanto, haverá uma comunicação pelos percursos de atribuição e na carta. Os países com um rendimento ahm, maior, superior e uma carga de doenças inferior, e terá uma transição superior. A própria política, é um guia, uma orientação de como os, in- quando é que uma carga de doenças é alta ou não, e no caso, da categorização de rendimento, nós verificamos fontes, ahm, com terceiros e vemos, fazemos uma análise dos 3 últimos anos. Portanto, as definições estão na política de elegibilidade e, e em 2026, na mesma em janeiro, a lista de elegibilidade estará disponível. Há mais perguntas? Por favor, dê mais detalhes sobre o diálogo de integração dos países. O diálogo significa que não estamos a pensar em esta é a minha atribuição para VIH, portanto vou falar com outros intervenientes que nesse campo. Já isso não existe. O que temos que pensar é como vamos abordar o diálogo com os países, que a designação preliminar para é um resultado da metodologia da atribuição, mas é um ponto de início para a conversação, o diálogo com a divisão dos montantes que serão designados e que provavelmente terão que passar para outros contextos e depois poderão. Essas conversações devem ser não como dividir o país, mas como o país no total pode ser usado para a programação.
assim, de forma que não tenha que ser feita ahm, o pedido, um pedido. A ideia de que os requisitos é que todos os fundos têm que ser postos em conjunto, mas é desenvolvida no vosso diálogo, neste pedido de candidatura de multifator, para que todos os vossos pedidos sejam feitos de uma só forma e globalmente, e não referindo isso é o que queremos fazer para a VIH, isso é o que queremos fazer para a tuberculose, mas tem que ser explicado tudo em conjunto. O que é que já fizeram? Tem que se explicar o que é que já fizeram, quais são as prioridades para o CS8 e o que é que podemos fazer no futuro, porque sabemos que a integração pode ser uma ferramenta muito importante, como dissemos antes, mas também em termos de impacto. E a integração nas várias doenças, mas também no sistema de saúde. Número 3, não vimos, ah, portanto, a nossa política para a atribuição, para a metodologia de atribuição apenas tem VIH, tuberculose e malária, mas o resultado é uma atribuição por país e a expectativa é que o país veja como uma atribuição única. E depois será feito o diálogo. O sistema de saúde é importante para isso, portanto, é importante para o impacto que terá no país e perguntaremos o que fizeram antes e quanto da subvenção das três países será ah, utilizado nos recursos e no sistema de saúde e que montante será ah, utilizado a nível das doenças. Portanto, a intenção é que mantenhamos ou aumentemos o investimento nos sistemas de saúde, porque sabemos que isso é fundamento para uma maior eficácia para o programa para VIH, malária e tuberculose. E não é um investimento único, é um global. Questão 4, um pedido de um componente da ação, um PR. Isso que, se houver mais do que um, isso quer dizer que só um é que pode fazer a candidatura. Isso tem a ver com a candidatura de subvenção e pode ser um clássico que temos um enquadramento com um detalhe de financiamento, de orçamento, mas se um CM escolher nomear um PR e convidá-lo a fazer uma candidatura em adiantado, cada um irá desenvolver seu enquadramento em específico, ou poderá, e depois, se o CCM rever e vir que está tudo, que submeteram, farão uma candidatura global. Portanto, Portanto, cada PR terá que fazer o seu esquema e entregá-lo ao mecanismo de coordenação. O PR, util- seja independentemente da modalidade que utilize, é, portanto, para os países SP1,
é o mecanismo que decide a modalidade a utilizar e penso que, e consultando e Global Funding, colaboração com o mecanismo, e irá decidir. Isso não será algo que a Global Fund vai decidir sozinho, mas é importante que os dois discutam, os dois mecanismos, o mecanismo e a Global Fund. Questão 6. Se o CPM decidir usar um novo PR, se algum dos setores principais for novo, então tem que ser usado a modalidade clássica. Portanto, é uma ótima pergunta e é uma dessas. E como o CCM decidimos que três continuarão, mas decidimos que três que tem que haver um novo, e então o enquadramento tem que ser distribuído. Número 7. A candidatura será revista pelo TRP. Nos casos, receberá o formulário e todos os anexos, e desta forma será mais. O TRPA poderá decidir. Questão 8. Que gostaria de alguma classificação. Haverá um enquadramento para cada doença ou ou será integrada num único? Isso é uma escolha de cada país determinar se terão um recipiente, um receptor principal para todas os financiamentos, ou podendo dividir pelas três doenças ou para utilizada para uma doença. Há vários modos para ser feita. Nós encorajamos todos os CCMs a, a pensar como simplificar as organizações de implementação, reduzindo os receptores ou então olhando em como uma combinação diferente ou uma redução de alguns receptores pode ser mais eficaz. Portanto, depois será um pouco diferente na fase de implementação, mas nesta fase é importante fazerem essa discussão. Número 9. Eu entendo que antes era considerado um conflito de interesses para que os PRs estivessem envolvidos. Pode clarificar se isso já não é um problema? O que é importante é que os receptores principais não sejam pedidos para serem consultores em áreas que, se não estiverem confirmados como receptores principais para o próximo ciclo. Portanto, se começarem antecipadamente, se querem ou não adaptar essa sua implementação, ou se vão continuar, ou se vão procurar novos, há que têm que chegar à fase de decidir se querem continuar com esses receptores ou querem novos. Então, é o CCM que decide sobre a candidatura. Em- Embora seja o PR que põe o orçamento e faz um desenho, será o CCM que toma a decisão final se essa subvenção está em linha com as prioridades principais. Por isso, tem que ser equilibrado
mas os receptores principais não são os decisores, é o CCM. Há mais alguma pergunta? Sim. Para os países de SP1, 2, ao selecionar o PR, como é que saberão os resultados das avaliações? Eu não tenho uma data para vocês, mas como referentes a discussões sobre ah, as avaliações e as discussões com o CCM serão importantes e não serão bilaterais sem alguma discussão adiantada. E eu, na próxima sessão que tivermos em janeiro sobre o alto impacto, eu explicarei como algum destes processos serão sim, utilizados e virei com mais detalhes e uma estimativa da, da sequência cronológica. Com base no período tão curto, quando é que aconselha a intervenção dos CCM? Por exemplo, 3 meses antes da candidatura ou 2 meses antes da candidatura. Portanto, eu vou-vos dar, se um CCM estiver a apontar para o período 1 e não tiverem conseguido tomar uma decisão na secção dos receptores principais até fevereiro, deverão passar ao segundo, mas se tiverem a mirar para o período 2 terá bastante tempo e essa candidatura só se faz em final de julho, portanto estimamos que, com base na experiência, que para ter uma candidatura de subvenção pronta leva cerca de 3 meses. Poderão ter uma situação em que, mesmo que tenham só um receptor principal e tiver um bom desempenho e o CCM decidir que só houver ele para o CS8, podem ter pronto em janeiro e tomar essa decisão. Mas países que têm métodos de implementação mais difíceis, mais complexos, necessitam de receber as informações para as orientações para a candidatura. Não é branco sobre preto. É possível fazer antes de sair a atribuição. Em muitos casos, seria algo que ahm, aconselho os CCMs a planear uma discussão com os dados de desempenho já disponíveis. Eu vou responder depois às perguntas na página, porque temos poucos minutos e depois publicaremos as outras que não conseguir. Obrigada por esclarecer quando é que devemos preparar o PR para, depois do CCM votar, se nomear um PR para que continue esse PR, pode, pode ser um bom recurso para o CCM, para ser muito concreto no, no subvenção. Foi mencionado que o enquadramento e o financiamento ficava fora.
Vamos dar mais detalhes em janeiro, mas haverá, para a modalidade clássica, haverá um orçamento offline. O orçamento pode ser feito na mesma em Excel offline. O HPM não é um requisito, mas pode ajudar com alguns requisitos do orçamento e só pode ser feito online. Portanto, há vários. Eu vejo que há aqui várias perguntas que que são complexas e peço desculpa por estarmos a usar uma interface para termos transicionado para isso, mas o que é possível ser feito offline e o que tem que ser feito online, e vamos discutir sobre isso em janeiro na sessão sobre o alto impacto. Quais são os marcos necessários para o financiamento progressivo? Pode responder a isso, Marco? Bueno, há dois focos fortes para o próximo CS8 e uma é sobre os países de alto rendimento e baixo rendimento. E isso pode ser em termos de aumento ou em termos ah, de percentagem de despesas. Isso depende do grupo que pensarmos. Outra coisa que se estava a falar é que a nova política de cofinanciamento tem, e, e pensamos em fazer grupos porque tem a ver com o que é, financiado pelos financiamentos, pelos fundos nacionais e privados, e Bansi falou sobre isso e falou que em alguns contextos isso será gradual, principalmente em contextos de rendimento médio-baixo ou baixo. Muito obrigada. Quero responder à próxima pergunta também sobre a sustentabilidade. Que estratégias estão colocadas para apoiar a sustentabilidade? Tem falado bastante na ênfase no sustentabilidade e isso será um foco enorme. É muito difícil falar em estratégias porque depende do contexto do país. Muitas vezes, quando as pessoas fazem essa pergunta, nós queremos encontrar a resposta para todos, mas tudo depende do contexto do país. Mas provavelmente haverá alguns temas que podemos desenvolver no portfólio. Um será quanto haver a otimização do programa e o quanto mais eficiente pode ser, e o outro tem a ver com os custos essenciais, e há países em que vemos que as intervenções principais são apoiadas por intervenções privadas, externas, e isso é outra estratégia que também queremos ver aumento da implementação dos sistemas nacionais, que é um tema que temos desenvolvido nos portfólios e por isso é difícil, quando sair a orientação quanto à sustentabilidade, há várias abordagens que podem ser feitas e a chave está em qual dessas abordagens, dessas estratégias a breve tempo são mais adequadas. Obrigada. E a última pergunta que vou responder tem a ver com os percursos de transição, as áreas que o Global Fund está
a, a ver e também está a processar tem a ver com o período, com o enquadramento e tem a ver com uma atribuição final ou como o país, ou pode ser dois ciclos ou pode ser um ciclo, e estas são as variáveis diferentes à medida que vemos a elegibilidade, as decisões e as mudanças para alta carga e baixa carga, e também com o rendimento alto ou baixo. E há alguma coisa que queira acrescentar mais? Não, acho que a única coisa que acrescentaria é que disso do que se trata é ser transparente, honesto e previsível o máximo que pudermos. E quando pensamos na transição e quanto mais podemos saber sobre os períodos e o financiamento do Global Fund, e quanto soubermos saber e quanto mais pudermos desenhar esses e o criar esses períodos é para suportar, é para apoiar e também para desenhar esses enquadramentos. Obrigada. Nós acabamos o tempo e vejo, noto que um dos meus colegas escreveu que diz que há mais três slides de perguntas, portanto, há muitas perguntas que temos que encontrar um momento para responder, e vamos publicar no site da Global Fund. E obrigada pela vossa paciência, vosso tempo e atenção. E assim que tivermos nova informação, vamos utilizar o nosso site para comunicar-vos. E como entende, e como David, nós temos os sites disponíveis no PDF no site do Global Fund já, e podem descarregá-los na língua que preferirem, e veremos na próxima sessão de informação.